Sejam todos bem-vindos para mais um debate do nosso e seu canal Outro Lado. Você que nos assiste nesse exato momento, espero que nos acompanhe até o fim. O debate de hoje promete. Eu sou Hamilton e hoje nós vamos falar sobre as vestimentas das filhas de Deus. Como uma serva de Deus, como uma filha de Deus deve se vestir. Será que a Bíblia não fala sobre esse assunto? Então, é com os nossos irmãos que nós vamos poder abordar esse tema. Tenham a palavra, por favor. Boa noite, aqui é Maidônia e sejam bem-vindos a todos telespectadores e que nós estamos aqui, né? Vamos falar acerca desse tema de como as mulheres, ou seja, nós como parte feminina devemos vestir, como devemos nos apresentar na sociedade, sendo filhas de Deus. Então, esse é o nosso tema principal, né? Como é que nós devemos andar, porque nós, sendo mulheres, nós precisamos demonstrar uma diferença com as outras mulheres. É claro que todas nós somos, mas as mulheres de Deus, as servas de Deus, elas precisam mostrar uma diferença, precisam mostrar o brilho do Senhor. E como mostrar esse brilho a partir das nossas vestimentas? Então, é esse tema que nós vamos debater aqui. Eu espero que seja proveitoso para cada um que vai assistir e que chegue até o final, para juntos aprendermos, porque eu vou aprender aqui também, e como também eu falar um pouco daquilo que eu sei. Boa noite, eu me chamo Fabiano e também nós vamos estar aqui a debater a respeito desse tema. Saber o que a Bíblia diz, qual seria a ética, né? Porque é um problema, é um tema que geralmente tem saindo muitos problemas éticos, não sei o que, quanto a isso, e é muito discutido, porque tem dado vazões também para algumas igrejas, não devem trançar cabelos, não sei o que. Então nós vamos debater se é bíblico isso ou não. Se as mulheres de certa forma não devem vestir calças, só vestir vestidos, ou só não devem usar brincos. Então, a respeito disso, nós vamos ver o que a Bíblia diz, qual é a posição bíblica e a posição teológica e ética a respeito da decência do visual de uma mulher, assim quanto também os seus brincos e mais coisas. Tá bem. Então, a minha pergunta mesmo eu vou começar a perguntar a respeito dos brincos, joias, maquiagem, todas essas coisas, porque nós podemos ver as nossas irmãs em algumas igrejas em que são proibidas, né? Então, e pronto, o que a Bíblia diz a respeito mesmo? Será que é isso? Vou começar aqui. Muito obrigada, né? Ok. Primeiro dizer que algumas igrejas, elas proíbem certas coisas sem ter um entendimento claro. Digo isso porque existem igrejas que simplesmente levam um versículo da Bíblia e eles já usam aquilo como se fosse doutrina, sem relevar as outras coisas. Tem versículos na Bíblia que são escritos, mas foram escritos para um determinado povo, para uma certa cultura, né? Então, se proíbem usar brincos, proíbem maquiagens, eu diria que a Bíblia, ela não proíbe essas coisas. Mas uma coisa que nós devemos perceber, se nós já fomos dados essas coisas, porque se estão neste mundo é para serem consumidos, né? Então, quem vai consumir somos nós. Mas como consumir? Esse é o maior problema que nós temos, que nós enfrentamos hoje em dia. Tudo aquilo que nós fomos dados para consumir até um certo nível. Então, os brincos, é claro que nós podemos colocar, né? Nós podemos colocar, mas que não seja de um jeito exagerado, um jeito que vai chamar muita atenção, ao ponto de não nos reverenciar mais outras coisas, só pessoas nos repararem e só conseguirem ver os brincos. E assim como a maquiagem, nós não podemos usar a maquiagem de um jeito que possa adulterar a nossa imagem, né?
Porque o que se faz, o que nós fazemos hoje, porque eu vou estar lá dentro, como mulher, nós fazemos o que? Nós usamos a maquiagem até um nível em que modificamos a cara. Sendo que não é esse o objetivo, porque se eu já fui feita assim como eu sou, eu preciso valorizar aquilo que eu sou. Eu preciso mostrar aquilo que eu sou, não colocar maquiagem ao ponto de eu ficar irreconhecível. Eu tenho um versículo que muitos irmãos mesmo dizem que, prontos, diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Então, este versículo, sendo sincero, eu tenho encontrado muitos irmãos que dizem que, prontos, diz que a mulher não pode usar todas essas coisas, joias, frisado de cabelo, porque aquele versículo está a dizer assim, né? Mas ok, vou entregar ao irmão Fabião, depois voltamos. Ok, tem mais um texto que está no livro de 1 de Timóteo. O livro de 1 Timóteo também fala a respeito disso. 2, capítulo 2, acho que pode pôr lá mesmo. Exatamente. 2, 9 a 10. Então, são textos exatamente paralelos que abordam os mesmos assuntos. Está aí. Então, está aí o texto. Então, o texto diz bem claro que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, olha só, ou com ouros, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, esse texto aqui bate o mesmo, bate no mesmo ponto em que o texto que acabaste de colocar lá atrás. Estamos juntos? Agora, qual é a essência desse texto aí? Porque muita gente usa, porque é o mesmo texto que nós já vamos trabalhar também nos vídeos passados, que fala que as mulheres devem aprender em silêncio. Aqui, ele está a falar da orientação de como as mulheres devem vestir. O que acontece? Nós não podemos pegar um texto só em si só e formar uma doutrina e um uso e costume de uma determinada igreja, dizendo assim, Paulo diz isso. Tem mais outro texto de Pedro, também vem dizendo isso, mas vale a pena levar em consideração o contexto do texto. Então, todo texto tem, em suma, o seu próprio contexto e por que o autor escreveu e para quem o autor escreveu. Antes de eu relacionar uma verdade bíblica para a minha própria vida, eu preciso levar em consideração isso. Para quem escreveu o apóstolo Paulo? Também para Timóteo. Por que ele escreveu para Timóteo? Por que ele deu orientações às mulheres ou informou Timóteo como as mulheres devem se comportar dentro da igreja? Estás a ver essas palavras que ele vem falando aí, da forma que as mulheres devem se comportar? Todas essas coisas. Então, a essência qual ele já vem mostrando, se nós formos estudar bem um texto, vamos compreender que o apóstolo Paulo escreve essa carta para Timóteo. E Timóteo estava na igreja de Éfeso. Ele era um jovem pastor, ele estava a dar orientação de como ele poderia dirigir, organizar a igreja lá na cidade de Éfeso. Por isso que tem orientações sobre diáconos, tem orientações sobre também episcopado, aquilo que nós estávamos a falar e tudo mais, e tem orientações sobre mulheres e viúva, como ele poderia tratar. Então a igreja de Éfeso era uma igreja, quanto à cidade, era uma cidade rica. Se for estudar na Bíblia, você vai entender isso no livro de Atos, capítulo 20. Era uma cidade muito rica mesmo, e aí houve muita confusão e tinha um templo da deusa Diana, certo? Tinha um templo da deusa Diana, por isso que você vê aí no nas tranças. Então, antigamente, as deusas romanos, assim como gregos, elas tinham tranças. Isso não era comum na cultura judaica.
Então elas tinham tranças, não sei o que e tudo mais. E aí, de um jeito ou do outro, as mulheres pagãs, como eles se comportavam da igreja de Éfeso, era diferente das outras igrejas. Estamos a falar da cidade de Éfeso, era diferente das outras igrejas. Então tem um aspecto cultural dentro disso aqui. Então ele está trabalhando um aspecto cultural, ele está mostrando em paralelo, dizer, amigo, um contraste entre uma forma de viver de um crente, de se vestir, de uma mulher cristã e uma mulher pagã, onde o valor de uma mulher cristã está e onde um valor também de uma mulher ímpia está. Antigamente uma mulher não era dado relevância antigamente, mas ela era dado relevância, era olhado, quando ela usava exatamente essas coisas. Estamos a falar de ouro, trançar cabelo, joias, não sei o que. Então essas mulheres eram dadas relevância. Então a igreja estava também entrando nesse sentido, ele vivia numa cultura desta forma, ou seja, a cultura influenciava a igreja deste modo, e não é diferente do que também estava acontecendo no primeiro versículo em que postaste lá, estamos juntos? Então, de Pedro ele bate na mesma tecla, é o mesmo assunto em que ele está a traçar e está a falar, dizer, amigo, uma mulher em suma deve o seu valor, ele deve valorizar exatamente mais a sua integridade e o seu comportamento, a sua vida interior do que a sua vida exterior. O assunto aqui é esse. O assunto não está a dizer que aqui Paulo está a dizer que não, as mulheres, as igrejas, as mulheres que estão na igreja não devem fazer isso, igrejas atuais. Eu não posso pegar um texto como esse que tem uma orientação de como as mulheres da igreja de Éfeso deveriam se comportar. É uma chamada de atenção para elas, que elas não devem valorizar ou andar e valorizar as coisas exterior, como brinco, joias, não sei o que e tudo mais, de que a sua própria integridade e a sua própria santidade, em suma. Certo? Então ele está a mostrar que o valor de uma mulher não está exatamente no seu exterior, não está exatamente nos seus brincos, não está exatamente nas suas joias por lá. Então o valor de uma mulher está exatamente aonde? No seu interior. Entendeu? É isso que ele estava a tratar e é exatamente isso que ele estava a mostrar. Agora, qual é o problema? Onde entra o problema aqui? O problema é que muitas das vezes, quando nós fomos evangelizados aqui em Moçambique, assim quanto os países que foram colonizados, quando o evangelho chegou lá por meio de europeus, eles implantaram o evangelho e também implantaram sua cultura, entendeu? Este é o maior problema. O problema não é as pessoas lerem esse texto e dizerem assim, esse não é um dos problemas, dizer, mulheres não devem usar brinco, não devem traçar cabelo. Não, muitas das vezes é por causa da influência dos colônios. Então, colônios, quando chegam aqui, implantam o evangelho, pregam o evangelho, eles não substituíram a cultura dele com a nossa cultura. Eles implantaram, colocaram a cultura deles em nós, entendeu? A cultura deles, e nós estamos a falar isso desde vestuário, desde nossa forma de vestir até a nossa forma de comer. Tá a ver? Então, de um ou de outro jeito, eles influenciaram nesse sentido. Entendeu? Agora, na incompetência de muitas pessoas de conhecer as escrituras sagradas e não examinar o contexto do texto e palavras também como tal, o que ele queria dizer, as pessoas geralmente findam dizendo, não, isso é isso, as mulheres não devem fazendo aquilo. Não é nada disso. O texto mostra exatamente, quando ele começa a falar sobre modista, está a falar de um senso, de ter um pensamento, de examinar e dizer assim, não, isso aqui pode escandalizar alguém, isso aqui pode não. Então é uma moda, é ordem, está a dizer de ordem, deve vestir com ordem de essência. É isso que a Bíblia aconselha, que uma mulher deve vestir com ordem. Os problemas não estão nas joias, nem tampouco no brinco, mas sim no coração da pessoa. As motivações que levam a pessoa a colocar joias e colocar brinco. Estamos a falar de Esther, a rainha Esther.
é outro exemplo bíblico. Ela também usou brincos, joias, pulseiras. Aquela era uma cultura pérsia. E quando ela chega naquela cultura pérsia, ela começou a usar exatamente essas coisas também, porque era comum, não só na cultura pérsia, mas também estamos a falar que outras culturas em geral, porque as mulheres ricas e pessoas que tinham muito dinheiro, eles usavam isso. Tinham esses brincos, pulseira, coisas assim que usavam, mas as mulheres judaicas, eles não colocavam o quê? Brinco. Mulheres judaicas não colocavam brinco. Porque, simples fatos, na cultura judaica, furar a orelha era sinal de quê? Era furado só alguém que era escravo ou escrava, que era furado orelhas. Entendeu? Por isso que as mulheres judaicas, elas não usavam brinco. Entendeu? E agora você já vê que Paulo está a falar para uma igreja gentia. Não está a falar para uma crente judeus aqui, não. Ele está a falar e ele não está a dizer que vocês não devem, não sei o que. Ele está a mostrar a ênfase que é interior, não é o exterior. Entendeu? Então é exatamente isso. O significado deste versículo está dizendo, na verdade, para as mulheres se preocuparem mais com a beleza interior em relação ao exterior. Tudo bem, vamos ouvir a nossa irmã. No debate passado, quando nós estávamos a falar sobre as mulheres se podiam exercer uma autoridade, podiam ser pastoras, apóstolas, disse que não podia. Nós esperávamos talvez que viesse aqui para se defender, para dizer que não, nós temos autoridade para fazer isso tudo. Mas ok, falou-se muita coisa para quem que está interessado para assistir esse debate sobre Ministério Pastoral Feminino. É só entrar aí no nosso canal e há de aparecer aí no coisa, logo em cima, vai conseguir ver aí. Então é só clicar, mas vai aparecer no fim, não vamos apresentar agora, senão vai saindo. Então no fim, vai poder ver aí, Ministério Pastoral Feminino. Então, como nós vimos naquele dia, estava a falar, e pensámos que poderia vir aqui se defender, né? Mas pronto, ouvimos uma outra coisa diferente. Tudo bem, apresentava a Bíblia, será que hoje vai ser a mesma coisa ou vai... Hoje não vai dizer, não, nós as mulheres não temos que usar brincos mesmo. Dá o microfone, por favor, esteja à vontade. É como eu estava a dizer no princípio, mas primeiro eu vou dizer uma coisa. Aqui não é questão de eu me defender, mas sim o que a Bíblia diz. Então nós estamos na base da Bíblia, porque não vamos viver na base das mulheres, na base daquilo que nós queremos, mas sim na base da palavra. Então, se é para falar da palavra, não importa quem eu sou, mas eu preciso falar a verdade, aquilo que está escrito e que tem que ser seguido. Importa obedecer a Deus e não aos homens. É verdade. Quanto a este versículo, acho que eu não teria muita coisa para falar, porque o irmão Fabião já falou, e eu mesma no princípio falei que algumas pessoas, elas usam simplesmente um verso sem entender o contexto, sem entender por quê. Porque nós devemos entender que a Bíblia ela é escrita e temos cartas nelas que eram escritas para direcionar um certo povo. E muitas das cartas que foram escritas, elas foram direcionadas para resolver um determinado assunto naquele lugar, naquela região. Então, nós podemos ver coisas que serão faladas aí que, assim, por coincidência, hoje em dia acontecem, porque aconteceram também no passado e elas eram escritas para um determinado povo. Então nós não podemos levar simplesmente aquele versículo e começar a caminhar com ele como se fosse doutrina. Nós precisamos estudar e entender bem o que essa passagem queria dizer, para quem estava escrita e por que ele escreveu, o que ele queria resolver. Então muito mais por aí nós precisamos. E como nós vemos aí, ele vai dizer assim que assim, as mulheres não ataviem trajos. Ok. Acho que não está a conseguir ver por causa do ângulo, né? Diz assim que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestido precioso.
Amém. É como nós ouvimos, assim, aqui o irmão Fabião falou uma coisa muito interessante. Antigamente, eu não sei se digo antigamente, até então, Roma é assim, ele é um lugar muito assim, com muito poder, muita riqueza. E as mulheres, elas usavam assim, trajos de ricaria, né? Por isso aí diz precioso, coisas de muita ricaria. E as pessoas, ao invés de repararem no exterior, ao invés de prestar atenção naquilo que a mulher é, naquilo que é a essência da mulher, elas reparavam naquilo que ela tem no seu corpo. E nesse caso, se isso se reparam mais, acabam esquecendo a verdadeira essência, que é o Deus, né, na vida de alguém. Então, por isso ele vai dizer que nós, mulheres, não podemos assim nos adaivar, ou seja, não podemos demonstrar mais essas coisas, né? Joias, tranças, assim como vestes caras. Mas o que o nosso foco tem que ser é a Deus primeiro. Que Deus seja conosco. E eu, olhando bem nesse versículo, eu percebo a verdadeira mensagem. Qual é a verdadeira mensagem? Esse versículo, ou seja, o que está escrito aí, ele vem para nos alertar, vem para nos assim, impedir de certas quedas. Por que eu digo isso? Porque quando nós vestimos coisas caras, quando nós usamos excesso de brinco, quando nós colocamos muita maquiagem e nós caminhamos na rua, é claro que as pessoas reparam mais naquilo que está no nosso rosto, naquilo que está no nosso corpo. E nesse momento que isso acontece, ali esquece-se a verdadeira relevância que é o Deus nas nossas vidas. Então, se as pessoas começam a me elogiar, por exemplo, o irmão Fabiano disse, uau, estás bonita. Irmã, estás bonita. Eu caminho assim. Eu sou isso, estás bonita, estás bonita. E eu vou começar, obrigado. E o meu foco, assim, quando eu chegar em casa, o meu foco vai ser esse. Eu preciso estar bonita para amanhã ser vista como fui vista hoje, que eu estou bonita. Eu preciso ser vista, para as pessoas me elogiarem. E quando eu fazer isso, eu vou correr atrás daquelas coisas. Nesse caso, vou correr atrás das joias, vou correr atrás das maquiagens, vou correr atrás das tranças. E vou esquecer aquilo que eu tenho que ser. Então, eu vou ser alguém que vai ser vista aqui, fisicamente aqui no exterior, bem bonita, mas no interior não tem nada que seja proveitoso. A única coisa que vai estar lá dentro de mim é procurar satisfazer as minhas vaidades, né? Aquilo que as pessoas gostam mais de ver em mim. Por isso ela vai dizer que nós não podemos mais, reparar muito nessas coisas. Não que elas estejam a condenar essas coisas, mas sim que o nosso foco seja primeiro Deus, depois dessas coisas, que se for para ser elogiada que me elogiam por aquilo que eu sou interiormente, porque primeiro nós começamos de dentro para fora. Então nós devemos primeiro analisar aquilo que é o nosso interior. Não que a Bíblia esteja a condenar as joias. Não está a condenar as joias, mas ela está a nos advertir a olharmos primeiras coisas. O que é a primeira coisa? A própria palavra vai dizer, primeiro o reino dos céus, o resto será acrescentado. E essa é uma coisa que deve caminhar conosco em todos os sentidos. Na nossa vida, assim como na vida que nós caminhamos, nós precisamos perceber que na minha vida, a primeira coisa que tem que ser notória é o reino dos céus dentro de mim. Venha a nós o teu reino, que o reino do céu seja visto em primeira mão na minha vida. E as outras coisas que sejam simplesmente detalhes que vão ser vistas. Joias, que sejam detalhes. O vestuário, que seja um detalhe. Mas sim o meu interior. Ele é o que é mais precioso. Então, eu entendo mais nesse sentido. Ele vai me advertir. Eu pessoalmente, né? Ele me adverte nesse sentido. Que isso é algo que, se eu for a procurar mais joias, se eu for a procurar mais tranças, se eu for a procurar ser vista aqui no exterior, eu não vou ter um tempo de procurar a Deus, eu vou ter mais tempo de procurar essas coisas para eu ser vista de novo amanhã. E como vou procurar? Só Deus sabe, né? Posso procurar do jeito que não é. Então, pouco a pouco, vou me esquecendo daquilo que é a essência, que é Deus. Vou esquecer da essência, eu vou querer mais que eu seja notória e o Deus não, né? Sendo que a palavra diz que ele cresça e eu diminua. Então, eu preciso disso. Então, é mais por aí. Não devemos olhar simplesmente no verso e procurar caminhar com ele como se fosse autoridade. Nós precisamos entender o contexto, o porquê, para quem. Então, é mais por aí, né? Aí vem mais uma outra pergunta em que alguns irmãos, eu já tenho ouvido muitas vezes,
que o evangelho de hoje é baseado na escolha, em que quando nós abrimos a Bíblia encontramos lista de proibição. Proibição número 1, proibição 2, 3, 4. E os cristãos atuais fazem questão de escolher. Retiramos a proibição 1 e aceitemos a proibição número 2. Quer dizer, defende aquilo e outra coisa deixa do lado. Então, para deixar claro também ao pessoal que nos assiste, né, ou aos irmãos que estão nos assistir, pode haver essa questão também. Por exemplo, aí a Bíblia diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças. Em outras palavras, não pode ser com tranças. E tem outros mesmo que já traduzem que as mulheres não podem usar trança, porque está a dizer não com tranças, não com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Aí está a falar de vestuário. Parece que em duas partes estão a dizer que não, nós podemos usar. Ok, a Bíblia aí parece que está a proibir, mas o sentido é este. Mas se formos a prestar atenção, tem um não com tranças. Então, aí a questão de vestuários está a dizer não, mas e estão nos dizer que, aliás, a Bíblia está a dizer que não com tranças, mas os nossos irmãos aqui na mesa estão a dizer que tudo bem, podemos, porque depende a mensagem, qual é o contexto que está sendo referido. Se nós formos a dizer, nós vamos encontrar a lista número 2, que fala sobre um outro assunto, né? A mulher aprenda em silêncio e com toda a sugestão. Aí está a dizer que a mulher deve estar em silêncio. É outro debate que nós falamos. E aí continua falando da mulher. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Então, está aí o número 2. O número 2 diz que a mulher deve estar em silêncio. Ela não pode ensinar, ela não pode pregar, ela não deve usar autoridade. Naquele debate nós dissemos que não, a mulher pode pregar, mas não pode usar de autoridade. Então, a minha pergunta é muito simples. Aí está a dizer, não permito, porém, que a mulher ensine. É uma proibição para uma mulher ensinar. E naquele dia, naquele debate, dissemos que o contexto é outro. A mulher pode sim ensinar com algumas, como posso dizer, com algumas considerações nesse caso. Aí está a dizer que a mulher não pode ensinar, mas os irmãos nos disseram que a mulher pode ensinar, mas com algumas considerações, né? E lá em cima está a dizer que a mulher, não com tranças, as tranças, nesse caso, os outros irmãos interpretam aqui, é proibido. Então parece que lá, parece que estão a escolher, né? Aí estão a dizer que não, aí, não com tranças, tudo bem, nós podemos usar as tranças, o contexto é esse. Aí também está a dizer que aprendam em silêncio, ou mesmo que não ensinem, estão a dizer que não, pode ensinar, por causa disso, mas aqui. Será que não, qual é a explicação? Não sei se conseguiram entender a minha questão. Como eu estava a dizer, parece que nós temos ouvido alguns irmãos, né, a dizerem que não, os evangélicos ou mesmo os cristãos atuais fazem questão de escolher. Isso pode, isso não, só para satisfazer as suas próprias necessidades. Quem sabe pode traduzir. Tá bem. Consegui entender a questão. Ele disse que, segundo essas palavras, não trança, e também outra expressão que Paulo também usa aí, dizer que também não deve ensinar na igreja, certo? As mulheres devem aprender em silêncio, não permite que as mulheres ensinem outras palavras ou use do quê? Autoridade, certo? E aí ele disse que parece que as pessoas escolhem, deixam que as mulheres pregam e dizem que elas não devem trançar o quê? Cabelo, é isso? Sim. Então a questão seria, qual seria exatamente uma explicação correta para um entendimento como esse? Ou
um comportamento como esse, que alguém deixa as mulheres pregar e ao mesmo tempo dizem para elas que não devem trançar o quê? Cabelo. Se for para aceitar, acho que nós devíamos aceitar tudo. Todas as coisas. Se for para negar, também devemos negar tudo. Negar todas as coisas. Tá. Tá bem. O que acontece? O que acontece? As pessoas, o problema não é nós aceitamos o que queremos, certo? A questão aqui é nós aceitamos o que a Bíblia está a dizer, mas baseado num exercício hermenêutico. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto, certo? Então tem regras, são regras que têm regras e, como pode dizer, regras de interpretação de um certo texto. Sim. Isso, princípio de interpretação de textos. Então aqui nós chamamos de hermenêutica. Então, usando certas regras hermenêuticas, que primeiro é analisando o texto em todo ele, no sentido do seu contexto, certo? Histórico mesmo e cultural a respeito do certo povo. E aí, se é uma proibição, se é uma proibição que está na Bíblia, se não é uma proibição que está na Bíblia, aí nós temos que analisar primeiro por que ele proibiu, certo? E para quem ele está proibir, entendeu? E o que o autor queria deixar ficar. Estamos juntos? Então, Paulo escreve aí essas palavras aí que ele direciona para Timóteo. Ele escreve essa orientação para Timóteo transmitir essa orientação para mulheres na igreja de Éfeso. Mulher na igreja de Éfeso é uma igreja gentia, certo? Então diz igreja gentil, estamos a falar de não judeus. Então eram não judeus e a cultura deles era diferente dos judeus. Então por isso que ele traz orientações práticas baseado num contexto em que eles estavam vivendo. Qual era o contexto? Se uma mulher pagã, exemplo, se convertesse, ele tinha, isso é normal, ele tinha como seus usos e costumes, ela não largava como tal. Por isso você vai ver que ele diz, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Se você estudar o contexto a respeito da cidade de Éfeso, você vai entender que, de certa forma, as mulheres lá, as mulheres gentias não judaicas, judias aliás, essas mulheres aí falavam em público. Por isso que o apóstolo Paulo proíbe. As mulheres não devem falar em público, não é decente aquilo. A questão aí é decência para aquela igreja antes de levar para os dias atuais. A questão é decência. Quando falamos de decência, estamos a falar de ordem. Em grego, estamos a falar de um senso de discernimento. Eu discernir o que é exatamente bom e apropriado para eu vestir. Então, por isso que ele usa a expressão decência. Então, a questão, no contexto, ele está a falar exatamente para um povo. Uma igreja, aliás, que está baseado numa cultura pagã. E ele está implantando evangelho naquilo. Então, no sentido para ser diferente, para eles serem diferentes de as mulheres serem diferentes e agirem diferente, a não se apegar à cultura pagã, ele exatamente começa a dar essa orientação para quem? Para Timóteo. Então ele diz às mulheres de modo eles devem se comportar de tal jeito, no sentido de não usarem joias, no sentido de não trançar cabelo de novo. Repito, as deusas pagãs, elas trançavam, elas tinham trança. Vocês imaginou isso? Alguém se converteu e aquilo era moda para ele. Para pessoas antigamente trançavam, mulheres pagãs. E aí, no sentido de diferenciar entre uma mulher convertida e uma mulher não convertida, e o apóstolo Paulo dá essa orientação, porque ele mostra, de certa forma, como vivia as mulheres não
convertida e o que eles valorizavam. Por isso que você vai ver que de um ou de outro jeito o apóstolo Paulo já começa a falar e começa a explicar e dizer: ei, vocês não devem trançar cabelo. Porque as mulheres pagãs faziam isso. Trançavam seus cabelos em referente ao quê? A deuses em que eles adoravam. Entendeu? A deusa Diana, então outras deusas gregas e romanos também, essas deusas faziam isso, trançavam com seus cabelos. Por isso você vai ver aquele outro texto também fala do mesmo assunto, só que é mais explícito. Aquele de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 3, ele já vem começar a falar isso, que as mulheres não tentam seduzir os seus maridos por joias, pratas, não sei o que, por lá, colares, essas coisas e tranças. A ênfase que ele estava a dar, ele fala, um bom exemplo. E não é diferente em que o texto está a falar. A questão é ser um bom exemplo. O que Paulo está a frisar é a questão de ser um bom exemplo, se diferenciar eticamente de uma mulher pagã e uma mulher cristã. O comportamento em público e o comportamento no sentido pessoal, na questão de vestir. Por isso que ele fala de vestir, fala de falar em público, fala de autoridade. A questão ele está a dizer às mulheres da igreja de Éfeso não podem usar isso. Está dizendo, devem dar ênfase, isso. Por contrário, antes dele falar não, ele fala de decência, entendeu? Então, essa palavra decência já acabei de explicar para vocês aqui, que em grego essa palavra decência está falando de um bom senso, com sabedoria, de uma forma sóbria. Então, o sentido original do texto é esse. Está dizendo que ela deve fazer as coisas com ordem, de uma forma exemplar. É isso que ele está a dizer. Quanto na questão de falar em público e quanto também na questão de vestir e usar brincos. Então ela deve ser decente de uma forma exemplar. A questão é essa. Por isso que o apóstolo Pedro fala aí, dizer que as mulheres devem conquistar seus maridos com bons exemplos. Bom exemplo, a sua forma de proceder, até que no ponto dele não conhecer a Deus, ele querer conhecer a Deus por causa da forma de proceder da mulher. A questão é ser exemplar. A questão é não ser vaidosa. A questão é essa, dizer, as mulheres não devem ser vaidosas. A questão é vaidade. Não é simplesmente usar brinco. Naquela cultura também a motivação não foi tão diferente. Apesar que o apóstolo Paulo cita dizer que vocês não devem fazer isso para mostrar a diferença. Por exemplo, a igreja de Coríntios, as mulheres tinham que cobrir véu. Era uma cultura diferente. Durante o culto elas tinham que cobrir véu. Isso aí mostrava a diferença, que as mulheres pagãs não cobriam véu. As prostitutas que ficavam no templo da deusa Afrodite, da cidade de Coríntios, elas não cobriam o seu cabelo. Então, por isso que ele diz que as mulheres devem cobrir. As mulheres pagãs, eles não faziam isso. Então, era uso e costume daquela época, mas era um costume pagão. Ele finda a proibir para mostrar a diferença entre uma mulher convertida e uma mulher não convertida. E na igreja de Éfeso não foi diferente. O apóstolo Paulo também dá uma orientação, essa que nós acabamos de ver, para mostrar a diferença entre uma mulher cristã e uma mulher não cristã. A forma de que deve viver uma mulher cristã agora, certo? Porque lembra, alguém se converteu, entendeu? Alguém se converteu, é que nem a gente evangeliza para por exemplo, evangelizamos para alguém, uma prostituta. Você sabe as roupas que ele usa, brinco que ele usa, as coisas que ela usa, entendeu? E aí, de certa forma, aquilo aí só das pessoas olharem para ela dá uma impressão de que tipo de pessoa ela é. Só de olhar, entendeu? E agora ela se converte. Só que quando ela se converte, ela chega na igreja e começa a perceber que o procedimento das mulheres lá dentro já é diferente das mulheres lá fora. E por conta partida, ela já começa a deixar aquilo. Então, por que é diferente? Nós não podemos dizer assim, Jesus, o que importa é só nosso interior. Não. A questão é que a nossa forma de viver, o nosso interior, ele, de certa forma, transforma o nosso exterior. O cristianismo é assim.
A vida cristã é assim, ser nova criatura é isso. É uma transformação que começa de dentro para... A ênfase de Paulo era essa. Vocês são pessoas transformadas. Por isso que vocês precisam mostrar, tanto na sociedade, na vossa forma de vestir, quanto porque as mulheres de Éfeso, antigamente, as mulheres tinham isso. Se eu usar brinco, usar não sei o que, pulseiras, joias, não sei o que, e eu vou ser considerado uma mulher importante da moça amiga. O que vai fazer com que você seja uma mulher importante é seu bom exemplo, sua forma de proceder. Você vê? Sua forma de proceder, como você respeita seu marido, sua forma de proceder em público, não estar a falar em público e aprender em silêncio, porque as mulheres pagãs falavam e não respeitavam isso. Entendeu? E por isso que ele diz, não deixam que elas ocupem uma posição de autoridade, começar a colocar elas onde devem ficar, porque as mulheres pagãs não ficavam onde deveria ficar. E agora a questão é, então, eu tenho uma visão assim, sobre o texto, sobre o que o apóstolo Paulo queria deixar ficar para a igreja de Éfeso, aí já eu posso já tirar a aplicação para os dias atuais. Então, se quero tirar uma aplicação de um texto, eu tenho que conhecer ambos mundos. Eu tenho que conhecer o mundo antigo para trazer uma boa interpretação a respeito de Deus. A interpretação é única, é aquilo que o texto está a dizer. Eu tenho que conhecer os dois mundos, o mundo antigo e o mundo atual. O que significava vestir joias no mundo antigo? No mundo antigo, lá em Éfeso, era sinal de importância. Uma mulher era considerada importante por causa disso. Vestir joias, não sei o que e tudo mais. Isso afetava o ego dela no sentido de vaidade, como Maida falou aqui. Entendeu? Ela vai se preocupar com que as pessoas o conheçam ela, dá valor a ela. Não vai valorizar exatamente a integridade e a sua vida como um bom exemplo. E agora no mundo atual, o que significa uma mulher usar joias e usar brincos? O que significa? Será que é a mesma coisa como significava lá? Se uma mulher usar joias e brincos no mundo atual, significa que ela não é importante? Entendeu? Então, de um ou de outro jeito, nós estamos a falar de um texto que mostra e culturalmente que o mundo em que nós vivemos é diferente, entendeu? O mundo é diferente, a mostrar que antigamente as mulheres eram assim por causa disso. Aí existia um templo de uma deusa lá, por isso que de certa forma elas não deveriam transar como tal, porque de certa forma tinham que mostrar a diferença entre a adoradora de deuses, Diana, por exemplo, e outras deuses também como Afrodite, por exemplo. Entendeu? E agora quando alguém trança cabelo, o que significa? E se uma mulher coloca mecha hoje em dia, o que significa? O que ela está querendo transmitir? Se uma mulher cristã, ela coloca mecha, o que ela está querendo transmitir? O que significa? Será que isso faz com que ela tenha um valor próprio diante de um homem, ou diante dela mesma, ou diante de Deus? Então a questão é essa. Por isso que é uma questão ética, o texto está explícito e mostra isso. Que de certa forma a questão é a motivação. Na aplicação do texto, eu diria que é a motivação. Qual é a motivação que leva uma irmã a colocar extensões? Qual é a motivação que leva ela a colocar brinco? Qual é a motivação que leva ela a colocar joias, sei lá, colar? Qual é essa motivação? Entendeu? Qual é? Será que é motivação para satisfazer seu ego carnal ou algo divino? Entendeu? Assim também é como nos vestes. Quais são as motivações que levam ela a usar tal veste? E o que expressa isso? Quando as pessoas o veem, será que com essa roupa ela glorifica Deus? É algo que talvez as mulheres devem se perguntar. Se eu fizer isso, eu glorifico a Deus com isso? Se eu fazer isso, se eu vestir tal roupa, vestir tal coisa, será que vou glorificar a Deus com meu vestuário? A Bíblia diz que devemos fazer tudo para a glória de quem? De Deus. Está bem escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Temos que fazer todas as coisas para a glória de Deus. É essa a ênfase. E o apóstolo Paulo estava dando uma orientação que glorificava Deus e mostrava exemplo para uma sociedade, entendeu? Mostrava exemplo para uma sociedade. Era essa a questão. Só um acréscimo, né? Eu percebi uma coisa quando disseram que hoje em dia
nós escolhemos o que seguir, o que não seguir. Como exemplo foi usado aí o 1 Timóteo, né? Quando dizem que as mulheres precisam ficar caladas. Eu peço para colocares o livro de Atos dos Apóstolos 2:17, para nós podermos ver se realmente somos nós que estamos a escolher ou nós precisamos entender muito mais a Bíblia, né? Ok. Percebemos? Aí diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Então, o que eu queria frisar nesse texto, quando ele diz vossos filhos e filhas profetizarão. Então, como é que as filhas vão profetizar no silêncio? Se a própria palavra... Aí vai dizer Deus diz, não os homens. Deus diz. Isso quem escreveu é o mesmo que escreveu que as mulheres precisam ficar em silêncio. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos entender realmente porquê, como nós estamos a falar aqui desde o princípio, que nós precisamos estudar por que foi escrito para quem. Então, quem escreveu a 1 Timóteo é o apóstolo Paulo. E quem escreveu Atos dos Apóstolos? E o que diz esses dois textos? Um diz que ela não pode falar, deve aprender em silêncio. O outro diz que a mulher profetizará. O que nós precisamos entender? E o mesmo apóstolo Paulo, no seu trabalho, na sua missão, quando ele plantava igrejas, ele saudava mulheres, que as mesmas mulheres ajudavam ele na liderança das igrejas em que ele plantava. Então, eram mulheres que plantavam, que ajudavam ele na liderança das igrejas. Como é que essas mulheres ajudavam estando em silêncio? Então, nós precisamos estudar o contexto. Não é questão de nós escolhermos, mas já foi dado o Espírito Santo. E ele foi liberado para filhas assim como filhos. Ele não disse que só para homens, ele disse filhas. Nós entendemos que filha é usado para femininas, né? Mulheres, as mesmas mulheres que ficam no silêncio. Então, é isso que eu queria, assim, acrescentar, dizer que não somos nós que estamos a escolher, mas é a própria Bíblia que já liberou isso. E isso temos desde muito, porque nós já falamos aqui no debate passado, falamos da profetisa Débora, falamos da Hulda, falamos da Ana, falamos da Esther. São mulheres também que trabalharam para a obra. E elas não ficavam simplesmente em silêncio, elas faziam alguma coisa para a obra. Mas é como nós ouvimos aqui, por que nós estamos a fazer? Nós precisamos entender que nas coisas que nós fazemos, precisamos fazer para a glória de Deus. Porque se Deus nos criou, é para nós o adorarmos e glorificarmos o seu nome aqui na terra. Então é mais por aí o que eu quero. Ok, obrigado por vossa explicação. E dizer aos irmãos que... Irmãos e irmãs, quando digo irmãos no geral, que nos assistem nesse exato momento, lembrem sempre de colocar o vosso like, de modo que nós venhamos a crescer. Só assim que o YouTube pode sugerir os nossos vídeos para as outras pessoas. E é necessário também entender, conforme que os nossos irmãos aqui que estavam a dizer, que não basta simplesmente você pegar um versículo, entender... Assim, interpretar literalmente, simplesmente assim, do jeito como o versículo aparece, então, e ponto final. Diz aquilo e vamos praticar. Só para, quando estavam a explicar sobre a interpretação, que é necessário tentar procurar ou entender o contexto de por que falou-se aquilo, então acabei refletindo aqui no Marcos 7:15. Eu não sei se é a mesma coisa, na verdade, a forma de falar, ou mesmo a linguagem é a mesma. É que os nossos irmãos vamos poder analisar. A Marcos 7:15. Então, é o seguinte, quando a Bíblia diz que as mulheres aprendam em silêncio,
Então, se nós não tivermos o cuidado de entender o contexto, e pegamos aquele versículo e formamos um princípio, que a partir de hoje todas as mulheres não devem mais pregar, não devem mais falar dentro da igreja, porque a Bíblia está aí, está a dizer que as mulheres aprendam em silêncio e não podem ensinar. Então já é um princípio. Parece que nos leva a um problema, conforme que estava a falar. E parece que no Marcos 7,15 é a mesma forma de falar, a linguagem é mesma, né? Aí diz assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Em outras palavras, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai. Então, podemos, do mesmo jeito como os outros, né, os outros entendem, interpretam, que a mulher aprende em silêncio. Prontos, a partir de hoje a mulher não deve mais se pregar, porque a Bíblia diz aí. E aí diz como? Nada o que entra pela boca que contamina o homem. Em outras palavras, né? O que entra pela boca não contamina o homem. Então, ter mesmo o comportamento de que Jesus disse que nenhuma coisa que entra pela boca que contamina. Então podemos comer qualquer coisa. Tudo que nós quisermos podemos comer. Não vai nos contaminar, porque Jesus disse. Acho que é o mesmo problema também que nós vamos ter. É preciso entender o contexto. Porque que esse versículo diz assim, que nada o que entra pela boca contamina. É preciso estudar um pouco mais para entender o contexto. É uma contaminação espiritual. No sentido mesmo espiritual. Agora, se pegar um animal mesmo que a medicina proíbe, quando come pode provocar problema de saúde. Pode provocar problema de saúde, mas pode provocar problema espiritual. Ok. Então estávamos a falar dos brincos, joias, maquiagem, extensão de cabelo, como que é? Pode? Ou está no mesmo contexto? Parece que já falamos disso, né? Parece que já falamos. Brincos, joias, pode. Mas que não seja o nosso foco, né? Sim. Que não seja o nosso foco. Joia, como se chama? Extensão de cabelo, também pode, mas não seja o foco. E não do jeito exagerado, né? Tem que ser com ordem. Com ordem de essência, né? Usar para ir na igreja só para chamar a atenção às pessoas, com essas coisas. É claro, também vai a intenção, né? E quando falamos da decência, estamos a falar de usar as coisas de um jeito moderado, né? Ok. Porque nós podemos ver, existem pessoas, eu mesma já fui uma delas que andava com muitos brincos. Até que vamos falar um pouco sobre esse assunto. Eu, sinceramente, eu tenho visto pessoas mesmo, principalmente, não principalmente mulheres, homens também. E dizer que vamos marcar um outro dia que vamos falar sobre vestimenta dos homens, cortar cabelo, barba, todas essas coisas. Então, nós temos visto muitas vezes mesmo nas igrejas em que quando chega domingo, tem que usar de que forma, será que às vezes isso não faz mal? Porque algumas pessoas usam mesmo para chamar a atenção, para ser vista e ainda mais. Abre a Bíblia para sustentar isso. Quando a Bíblia diz brilha a vossa luz, não se esconde a luz debaixo da cama, né? Atrás do monte, uma coisa parecida. Que a vossa luz brilhe. Então isso se resume em brilhar na roupa, bolsa, maquiagem, uns saltos. Quando chega domingo, tem que mostrar que eu sou serva do Senhor. E mostrando por todas essas coisas. Talvez a minha questão seria, se eu coloco esse vestuário que brilha e mostra, assim, e chama muita atenção, as pessoas, assim que eu chego, todas as pessoas já ficam, uau, ela chegou, uau, eu cheguei. Filha abençoada. Amém, graças a Deus. Elas dizem, filha de Deus abençoada. E quando me perguntam do meu pai, o que eu falo? Se eu filha de Deus, se eu sou filha de Deus, eu tenho que saber muito do meu pai. Então, eu estou bonita, eu estou vestida, eu estou chamando a atenção, tudo bem.
Agora, quando chega aquele momento que me perguntam acerca do meu pai, para explicar do meu pai, o que acontece? Será que eu brilho para falar do meu pai ou brilho para mim? Então, é nesse contexto que nós estamos a falar. O brilho que está a se falar aí é o brilho de Deus, né? Não é o nosso exterior, mas sim um brilho de Deus, porque nós somos a luz do mundo. Como é que nós somos a luz do mundo? Através da palavra. Então, nós precisamos brilhar com a palavra, nós precisamos brilhar com o conhecimento daquilo que nos edifica, que é a palavra de Deus. Então, esse é o brilho que está a se falar, porque uma coisa é certa, eu posso me vestir bem, eu posso ser notória, eu posso ser sei lá o quê, mas se eu não tenho a palavra de Deus, assim, na minha vida, isso tudo pode vir ser nulo. O que mais importa é a palavra de Deus. Isso é o que vai brilhar em nós. Eu sou o sal desta terra com a palavra. Eu sou a luz deste mundo com a palavra. Mas isso não significa que eu não posso ficar bonita, né? Eu posso ficar bonita. Eu posso me vestir porque por o fato de eu ser filha do rei, isso também já é uma outra coisa. Eu preciso estar bonita, mas que seja com modestia, assim como a própria palavra vai dizer. Eu tenho que vestir de um jeito modesto, de um jeito que vai assim, que mostra o meu caráter, porque se eu tenho o Espírito de Deus, é claro que Ele não vai me permitir usar, sei lá, procurar fazer coisas que chamam muito atenção. Eu falo isso como experiência própria, né? Eu falo isso como experiência própria. Assim, eu não sei se temos um tempo assim mais. Tem fotos que eu não apago minhas. E eu gosto de ir ver aquelas fotos e dizer, uau, onde eu saí. Eu digo isso porque antes de eu conhecer a Cristo, eu já fui alguém que vestia de um jeito bem errado. E eu percebo que eu não tinha o Espírito Santo. Mas desde o momento que eu aceitei a Cristo, o Espírito Santo ele foi derramado em mim. Certas coisas que eu vestia há muito tempo, quando eu voltava a colocar de novo, antes mesmo de eu sair para fora, o Espírito Santo já falava, não está certo. E às vezes ele me fazia perceber o porquê que não está certo. Olha só como está isso, olha só como está isso. Qual é o impacto que isso vai trazer lá fora? Então, o brilhar não é simplesmente, não é o exterior, mas sim o interior. Eu preciso brilhar com a palavra. A palavra é que vai me edificar, a palavra é que vai fazer com que eu seja a luz deste mundo. Então, quando se fala de brilhar, e se eu estou num lugar, está se falando da palavra de Deus, eu fico frouxa, porque eu não tenho bases, por mais que eu esteja bonita, por mais que eu esteja a acender, mas naquele momento eu não estou a acender. A minha luz está apagada, porque eu não estou a contribuir, eu não estou a falar de Deus, porque eu não conheço Ele. Não sei muito bem, então é mais nesse sentido, o interior. Nós estamos a falar muito do interior, porque é a partir do interior que refletimos o exterior, né? Então, se eu tenho o interior, é claro que a minha luz ela não vai apagar, mas também eu não vou andar desorganizada só porque eu não posso mostrar muito. Eu preciso me organizar, eu preciso estar bonita, eu preciso, mas isso tudo por quê? Porque eu gosto de mim, não sou. Esse é um corpo que eu fui dado como templo do Espírito Santo. Então, quem tem casa e não limpa, quem tem casa e não organiza, né? Nós todos precisamos organizar. Esse é um templo que eu preciso organizar. Mas, para Deus, que seja para Deus. Tudo aquilo que eu for fazer, que seja para Deus. Então, é mais por aí. Okay. Brilha a sua luz. Não se trata de vestuário como tal. É, quando a claro. Bíblia diz. É claro. Como exemplo, nós podemos ver assim, tem pessoas que não vestem tanto, até digamos, não tem aquela roupa mesmo que chama muita atenção. Mas onde elas sentam, quando começam a falar de Deus, todas as pessoas ficam atentas em ouvir o que elas têm para dizer. Jesus era assim também. Amém. 53, né? Então, as pessoas ficam atentas em ouvir o que ela está para falar. E naquele momento, se existe alguém que está bem vestido, com umas roupas bem atraentes, naquele momento ele apaga. Porque as pessoas querem ouvir o que aquela pessoa está a dizer, por mais que ela não esteja bem vestida. Então, nós podemos entender nesse sentido. O brilhar não é esse exterior, mas sim o interior. Eu preciso brilhar interiormente. A minha luz, aquilo que está dentro, tem que sair para fora. Né? Não o que está fora tem que sair para fora, porque já está fora. Aquilo que está dentro tem que sair para fora. Ok. Então, meu irmão, mesma pergunta. Só para ajudar as nossas irmãs aqui. Brilha a sua luz. Eu sou filha de Deus, tenho que brilhar.
usar aquela roupa para eu representar que sou filha de Deus abençoada pela roupa simples. Ok, tá aí o texto. O texto diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu. Aí o texto está bem claro. Está a falar de boas obras, entendeu? Está a falar de boas obras. Exemplo, estamos juntos? Exemplos, boas obras, seguir a vontade de Deus, os princípios bíblicos, obedecer a palavra de Deus, é o que o texto está a falar. Então essas coisas, os filhos de Deus brilham assim, brilham quando servem mais as outras pessoas, brilha quando nós nos fizemos de servo. Então a questão é essa. O brilho em que a luz em que Jesus está a falar são as boas obras, certo? São as boas obras, de dizer que as pessoas vão ver se nós somos crentes ou não pelo aquilo que nós fizemos, entendeu? Porque os seres humanos julgam os outros seres humanos pelas ações e atitudes em que eles fazem. Já é diferente com Deus. Deus começa a julgar o nosso interior até chegar num ponto em aquilo que nós fizemos. Mas os seres humanos só conseguem julgar as coisas que ele vê. E por isso que Jesus está falando, deixa que a vossa luz brilhe, ou seja, obedecem, deixem e façam as boas obras. Entendeu? Façam as boas obras. Por contrário, a Bíblia diz para nós não nos preocupar com o que vestir, quanto ao que vestir, não sei o que e tudo mais, porque Deus, de certa forma, tem cuidado de nós. E outra coisa, as mulheres também mostram a ênfase de tanta preocupação em vestir, não sei o que, e por lá, ansiedade, em outras palavras, quando que vestir no domingo, não sei o que, aquilo aí consome ela. A palavra ansiedade em hebraico, ela significa afligir a si mesmo. Significa que você faz você mesmo sofrer, quanto mais você fica ansioso com as coisas que você não deveria estar ansioso. E a Bíblia nos aconselha a lançar nossas preocupações para quem? Para Deus. Agora outra questão fica. Problema está confundir a sensualidade com a beleza. O problema está aí. O problema de hoje em dia é esse. As pessoas têm confundido a sensualidade com beleza. Uma forma é eu vestido de uma forma bonita. Uma mulher, nesse caso, vestida de uma forma bonita. E aí, outra coisa é ela vestir de uma forma sensual. Aí são duas coisas diferentes. Então, se fala de sensual, ela desperta exatamente prazer em um homem que vem da forma que ela vestiu. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo fala que cada um saiba controlar o seu próprio corpo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Entendeu? No sentido de suas paixões, e no versículo 6 ele diz assim, olha só, neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Você sabe isso? Está dizendo, você não pode prejudicar seu irmão e nem se aproveitar. Você precisa aprender a controlar seu próprio corpo, entendeu? Então o problema é pecado. Uma mulher desfraudar desejo sexual em alguém, um homem que não pode suprir. E nem ele também pode suprir. O que acontece na questão de vestimenta é essa. As pessoas vestem algo sensual que finda, de certa forma, fazendo isso. Despertando o quê? Prazer em outras pessoas em que não pode o quê? Suprir. Entendeu? E aproveita de paixão que a pessoa tem, como o texto está a falar aqui. Aproveita da paixão que a pessoa pode sentir para ela, para levantar o ego dela, não para satisfazer, porque nem pode satisfazer que não são casados. De essência, né? De essência é isso, alguém olhar para você e perceber que você está de certa forma como alguém que deve estar bem representada, não despertando desejo sexual em pessoas, entendeu? Roupas ajustadas, não sei o que, cerola, tem pessoas que hoje em dia entram com cerola na igreja, entendeu? Só com uma blusa grande, mas está com cerola. Então são certas coisas de um ou de outro jeito que vão despertar desejo e prazer nas pessoas que o veem. Ela pode não ver isso, entendeu?
Pelo contrário, muitas das vezes elas sabem-se, porque as mulheres gostam, muitas delas, não todas, gostam de fazer isso. Querem ser apreciadas, ser dito que estão bonitas. Só que alguém te apreciar com as más intenções, aí significa que a pessoa está a gostar mais do seu corpo do que o seu comportamento e o seu coração. O princípio desde todas as coisas estamos a debater é este. Entendeu? Esse comportamento em que as pessoas fazem de vestir de modo sensual prejudica isso. Vão prejudicando as outras pessoas e vão prejudicando elas mesmas também. A Bíblia diz que nós fomos chamados para viver em santidade. Ambas partes. Nós devemos viver uma vida de santidade no que nós vestir também. Entendeu? E no que nós vamos fazer e falar também. Entendeu? Então a questão é essa. O problema, o ponto é esse. As mulheres gostam disso. Não todas. Daquela maneira, ser elogiado. As mulheres. Estão a passar, estás muito linda. Mas na verdade está sensual. Só que não se fala que mas estás sensual. Só dizem que estás linda. E tem outras que fazem o quê? Saem de casa e chegam na igreja e vestem capelão. É porque elas sabem que não estão de um modo decente. Chegam na porta da igreja e dão um vestir capelana para entrar na igreja. É porque de certa forma ela sabe que não está de um modo decente. Se a pessoa do mundo olha para você e vê que você está de uma forma má vestida ou deseja prazer nela, ela sabe disso. Então entra aí, elas o que fazem? Usa capelana. Porque não querem ser vistos da forma em que usaram. Terminou o culto, dobrou a capelana, colocou na bolsa e saiu. É uma atitude muito errada. Então, de certa forma, é esta atitude que a Bíblia condena. Entendeu? Prejudicar as pessoas, despertar desejo sexual em pessoas, vestir como ímpias, no sentido de transmitir sensualidade na sua forma de vestir, na sua forma de ser e na sua forma de estar. Entendeu? Então, a questão é essa aí. A questão é transmitir sensualidade. O problema é este. De pessoas, das suas vestimentas hoje em dia. Mulheres têm feito isso muitas, não são todas, mas tem muitas mulheres que de certa forma vestem assim para as pessoas olharem para ela. Oh, tia, essa aí tá boa. Ah, não sei o que, transmitir o seu próprio corpo. Oh, tudo bem, estás linda. Estás magnífica. Ok. Então é isso. Tá bom, então está aí. Serva do Senhor, as boas formas de se vestir como serva do Senhor é se diferenciar com o mundo. Então tem que ter cuidado com os elogios que você recebe. É verdade, acho que elogiar como tal pode não ser um problema, mas é preciso ter cuidado, prestar atenção. Por que estão a elogiar? Será que há alguma coisa errada dentro de mim? Ou nas minhas vestimentas? É preciso prestar atenção, porque vestindo-se mal, sensualmente, acaba sendo um pecado. Minha irmã tem alguma coisa para acrescentar? Vestir-se sensualmente. Já chegamos nas vestimentas, né? Acho que estamos lá. Ah, Lá, por aqui, como que é? Quando for largo, por exemplo. quando for larga, quando for apertada, se eu vi se pode por calça, não pode. É assim, a Bíblia diz que. Vou tentar resumir. A Bíblia nos diz que nós devemos vestir de um jeito decente. Então, com isso, eu percebo que eu não posso vestir algo que vai decotar o meu corpo, algo que desenhe o meu corpo, porque é a partir do desenho do meu corpo que os homens irão desejar, né? Eles vão parar e dizer, uau, esse corpo é assim, meu, se eu pegasse. Então, eu devo evitar usar coisas que decotam, que desenham muito o meu corpo, que mostram a minha roupa íntima. Porque se tem coisa que nós assistimos hoje, são mulheres com um tipo de vestuário que você parado assim, você percebe que a roupa íntima passou daí assim até ali. Então, é isso que a Bíblia nos condena.
Então, quanto a roupas largas, depende de cada um como se sente, né? Mas dizer que elas são muito benéficas porque elas não desenham o corpo. Então, nas calças nós podemos encontrar também calças que são assim modestas, né? Elegantes. Tem calças elegantes, tem calças que nós podemos colocar e não vão desenhar o nosso corpo. Elas vão ser decentes para nós e nós caminhamos, ficam bem bonitos. Então, eu estou tentando resumir, mas é complicado. Tem aquela irmã ali sentada na cadeira de frente quando o louvor começa, vai chabanar o corpo dela, dançar. Tem outro irmão lá atrás. Sabendo que eu assim tenho um corpo bem volumoso, eu preciso evitar o máximo fazer com que o outro peque. Eu preciso evitar o máximo usar algo que escandaliza o meu próximo, né? Então, se eu coloco algo que escandaliza o meu próximo, é claro que isso é contra a Bíblia. E isso vai fazer com que eu seja culpada, de certa forma, de um pecado. Porque o pecado não é só na execução. Nós aprendemos que o pecado ele é também no pensamento, né? Porque desde o momento que nós pensamos, nós já estamos a executar a coisa. Então, eu preciso evitar fazer isso. Como evitar isso? Eu não posso vestir algo que chame, que demarque o meu corpo. Eu não posso vestir algo que irá, assim, fazer o outro cair. Nesse caso, estou a falar de roupas muito apertadas. Estou a falar de roupas curtas, né? Roupas que mostram partes íntimas do meu corpo. E eu não posso fazer isso. Assim como toda filha de Deus, a serva, ela precisa ser alguém diferente. Ela precisa vestir de um jeito elegante, precisa ficar bonita, é claro, ficar bonita, mas que o ficar bonita que não seja aquele jeito que vai demonstrar o corpo, que vai assim, desenhar o corpo, mas sim um jeito em que eu me visto e as pessoas me reparam, dizem simplesmente, uau, tá bonita, sem precisar olhar para outro detalhe, é só dizer a combinação, tá bonita a roupa. Porque é isso que eu preciso. Eu preciso que as pessoas olhem para mim não como um objeto, não como algo que elas precisam ir extrair alguma coisa naquele corpo, mas sim como alguém, como o templo do Espírito Santo, porque a palavra vai dizer isso, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Nada do que está aqui é meu. Esse corpo é de Deus. Aqui veio, eu fui feita para o Espírito Santo habitar. Porque nós podemos ver lá, Deus fez o homem e o homem ele ainda estava assim, mas Deus soprou nas suas narinas, né? Então, nós percebemos que o corpo ele sem Espírito Santo ele não existe. Então, nós precisamos reservar esse corpo, nós precisamos cuidar desse corpo de um jeito que edifica, porque o Espírito Santo ele não veio para mandar cair os outros, ele veio para edificar. Então, nós precisamos usar o corpo conforme o Espírito Santo manda. Então, o Espírito Santo não vai nos mandar usar essas coisas. Então, as filhas, as servas do Senhor, elas precisam vestir de um jeito modesto, não usando roupas apertadas, roupas que demarcam muito o seu corpo. Não podemos fazer isso. Ok, muito obrigado. Vamos nas últimas considerações. Alguma coisa para acrescentar mais outra vez? Mas foi, né? Ok. Então, antes mesmo de entrar nas últimas considerações, só para refletirmos um pouco Mateus 5:28, que diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, as mulheres precisam ajudar os nossos irmãos para não chegarem a esse pecado. Sim. Então, é preciso as mulheres também ajudarem para não se chegar a esse nível. Obrigado por nos assistir até exato momento. Lembre sempre de colocar o seu like aí, fazer a sua subscrição. Sempre que nós formos a lançar um vídeo, fazermos algum vídeo, você recebe em primeira mão. Basta só ativar as notificações aí, sino das notificações. Últimas considerações, por favor. Então, quanto às últimas considerações em torno de todas as coisas em que nós falamos aqui, e aí o texto em que está aí já vem resumindo tudo, estamos juntos? E aí quanto às mulheres é preciso prestar muita atenção nisso, para não despertar desejo sexual em pessoas, não sei o quê, e vestir de uma forma adequada, comodista e também decência, certo?
de uma forma decente e uma forma que glorifica a Deus também. Sua forma de vestir precisa glorificar a Deus. Sua forma de vestir, sua forma de ser também deve glorificar a pessoa de Deus também nesse sentido. Assim também fica a orientação também. Se você de certa forma está numa igreja em que seus pastores proíbem usar mecha ou proíbem usar brincos ou não sei o que, mas biblicamente falando, nós vimos aí no textos em que estávamos a abordar, de certa forma isto aí não é bíblico. Então era uma tradição antiga que de certa forma não deve ser levada em consideração nos dias atuais. Não estou a dizer que não tinha valor, mas ele tinha valor, ele escreveu para uma época e para uma determinada população. Então ele escreve para essa população e esse determinado povo. Então vivemos na culturas e época diferente. Estamos juntos, por isso que devemos conhecer o mundo antigo e conhecer o mundo novo agora, para poder interpretarmos a Bíblia e aplicarmos ela como deve ser aplicada. Estamos juntos, então o texto não traz o respaldo suficiente a respeito disso, se você deve ou não sei o que, sobre mecha, mas deixa claro, de certa forma, que nós devemos vestir de uma forma decente, que sejamos exemplo e sejamos também diferentes das mulheres pagãs e ímpias. Não podemos nos conformar com o mundo, não podemos ser crentes gelatina, ou seja, pessoas que na igreja é uma outra coisa, veste bem na igreja e fora também veste mal. Veste como pessoas ímpias e prostitutas e pessoas por lá. Então devemos nos vestir de mesmo modo, naquele modo em que você sair, seja onde você vai, você dizer sinceramente falando, e eu aqui estou a glorificar a Deus com a minha forma de vestir. Que a Espírito dá valor mais também ao seu exterior do que o seu próprio interior. Presta mais, aliás, dá o valor ao seu interior do que o seu próprio exterior. Seus exemplos, sua forma de ser, valoriza mais isso. Não é que você não deve andar bonita, não estamos a dizer isso. Anda bonita sim, mas lembra a diferença entre andar bonita e andar sensuais. Sensuais é exatamente você mostrar a partes íntimas do seu próprio corpo, seios, suas traseiras e por lá. Então isso aí é a parte sensual de uma pessoa. Então não devemos fazer isso, as mulheres não devem fazer isso, devem ajudar os irmãos para não cobiçá-las no seu coração e por contrapartida cometer pecado. Lembra? Quem faz o outro pecar, ele também será julgado 2 vezes e ainda mais. Então não faça que os seus irmãos pequem. Decidiu ficar sem usar brinco. O que é importante é você compreender o senso de que isso aí não é pecado. Isso não é pecado, é só uma interpretação no sentido de, baseado na tradição antiga. Então não é que é pecado, não. Você tem que ter esse entendimento que não é pecado, mas eu quero ficar como quero ficar. Você pode ficar sem usar brinco, ou seja, sem traçar mechas, sem usar calças, você pode ficar do jeito que está. Mas é importante você não estar preso a isso, mostrar de certa forma que você não está preso a isso, ter um senso de que você não está preso a estas tradições. Porque que não é bíblico. A Bíblia não diz que não deve aquilo, de certa forma você não vai. É pecado vestir isso, é pecado aquilo. Temos que vestir com ordem e decência. Falaste tudo. Falaste tudo. Mas eu quero agradecer a todos que ficaram desde o princípio. Agradecer a todos que ficaram desde o princípio até esse momento. E eu espero que esse debate, de certa forma, tenha ajudado na vida de alguém, tenha libertado alguém de certos costumes, porque nós aprendemos na palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu espero que verdades tenham saído daqui, verdades tenham libertado certas pessoas. E é isso que nós ouvimos aqui, que nós, mulheres, assim, tenhamos o entendimento do que é brilhar de verdade, do que é ser a luz deste mundo,
do que é ser alguém, uma mulher modesta, uma mulher que vai glorificar o nome do Senhor, como andar, como vestir. Então, esse é o objetivo deste debate. Então, que nós, mulheres, possamos ajudar os nossos irmãos a evitar certos pensamentos, porque quando nós ajudamos a eles, nós também estamos a nos ajudar, porque nós fazemos com que os outros caiam. E a Bíblia já diz que nós também seremos condenados pelo pecado que nós fazemos com que os outros tenham. Então, é bom que a gente caminhe nesse sentido, que o nosso caminhar seja para glorificar o nome do Senhor. Não proibimos aqui, não dissemos que a Bíblia não recomenda que a gente fique bonita. É claro que nós podemos ficar bonitas, afinal esse corpo precisa disso, nós precisamos ficar bonitas, mas que seja de um jeito modesto, que seja de um jeito decente, que nós possamos vestir com decência para glorificar o nome do Senhor. Que aquela passagem que diz: importa que ele cresça e eu diminua, que seja sempre conosco, e que a gente saiba valorizar o nosso interior, que o nosso interior ele resplandeça ao exterior, que o nosso interior possa influenciar o nosso exterior, que assim seja nas nossas vidas, que nós possamos viver nesse sentido. Eu espero que o vídeo ajude e que bota o like, né? Se gostou. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado a todos que chegaram até aqui conosco. Que Deus vos abençoe. Então, as dicas ficaram aí, mulheres. Fiquem lindas, fiquem bonitas. Usem os brincos, as joias, maquiagem também, mas tudo com decência. E cabelo, extensão, podem, à vontade. Mencionamos aqui alguns versículos que deixam claro, né? Façam tudo isso com modéstia. Não seja o objetivo de persuadir, de chamar a atenção, nem usar isso para uma vaidade. Então, faça tudo para a honra e glória a Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe.